Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima sexta-feira na presença do Senhor. Hoje é dia 29 de outubro de 2021, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Nosso devocional que hoje terá o tema O Servo Obediente. Bom, nós estamos aí na maratona de leitura bíblica, praticamente finalizando aqui a leitura dos profetas. Então começamos, já há muito tempo falando de todos os profetas, praticamente caminhamos aí por todos eles. Hoje nós vamos falar do profeta Ageu. Fica aí a dica da leitura para amanhã de Malaquias. Amanhã não temos o devocional aqui, mas você pode ler na sua casa. E aí, na segunda-feira que vem, nós vamos iniciar, então, uma nova fase aí na nossa maratona bíblica, que a gente vai falar do período histórico da fase 2, que aí nós vamos falar dos livros de Esdras, de Esther, de Neemias, e também finalizar com o profeta Joel e também Zacarias. Bom, além disso, hoje também nós estamos lendo, juntamente com esses profetas, estamos lendo também Provérbios, hoje Provérbios, capítulo de número 5. Vamos falar um pouco de Ageu. Ageu é o chamado profeta, é um dos profetas do período da reconstrução, são 4 profetas do período da reconstrução, Ageu, Joel, Malaquias e também Zacarias. Então, Ageu é um destes profetas e muitos anos se passaram desde Ezequiel. Nós demos um salto, terminamos ontem com o profeta Ezequiel. Ezequiel provavelmente escreveu ali no período do ano entre 586 e alguma coisa nesse período, porque 586 a.C. marca o exílio babilônico, marca quando a nação de Judá, o povo do sul, ele é levado ao cativeiro babilônico no ano de 586 a.C. Só para você ter uma ideia, Ageu escreve a sua profecia, que durou ali 4 meses, Interessante que o que está registrado de Ageu foi o que ele profetizou em apenas 4 meses. Não se sabe se ele profetizou de outras maneiras ou outras profecias, provavelmente sim, mas que não foram registradas e nem consideradas canônicas. As consideradas canônicas correspondem ali a um período de 4 meses no ano de 520 a.C., ou seja, nós temos aí um período de 70 anos, alguma coisa nesse sentido. O ponto qual nós entendemos aqui a cronologia, onde está então o profeta Ageu. Lembra que Judá e Israel de forma geral, as 12 tribos e etc. está completamente destruída. Aqui, no momento de Ageu, há então um início de uma reconstrução, e esse é o ponto que Ageu vai tratar. O objetivo da profecia de Ageu é basicamente tratar do tema reconstrução. Dentro do tema reconstrução, Ageu vai abordar 2 aspectos. O primeiro, os efeitos da desobediência e os efeitos da obediência. Ele vai falar dos efeitos da desobediência, por quê? Porque havia uma determinação da parte de Deus para reconstruir, havia uma determinação da parte de Deus para restaurar a nação, e essa restauração, inclusive, já havia recebido o apoio do próprio poder político do império, que nesse momento já era o Império Persa. Quer dizer, nós passamos já por 3 impérios, o Império Assírio, nos profetas, é claro, o Império Babilônico, e agora nós estamos no Império Persa. O Império Persa já havia autorizado a reconstrução, algumas partes da reconstrução do Reino do Sul, especialmente Jerusalém e o Templo, só que Deus já havia também dado essa orientação, essa ordem, já tinha direcionado o povo nesse sentido, o Império já tinha autorizado, só que o povo estava meio que letárgico. Claro que aconteceu ali algumas guerras políticas, especialmente entre judeus e samaritanos, e aqui a gente já pode separar esses 2 povos aí, judeus como os moradores basicamente do Reino do Sul, e judeus por causa de Judá, o Reino do Sul, e samaritanos
muito ligados ao reino do norte, uma mistura ali de judeu de israelita com pagão, um negócio assim meio bagunçado. Qual é o ponto? O ponto é que algumas guerras, algumas discussões políticas entre esses grupos trouxe então uma paralisação desta reconstrução, desta reforma que havia que tinha sido dado início aproximadamente 2 anos antes da profecia de Ageu. Então agora ele vai falar dos efeitos dessa desobediência. Podemos resumir os efeitos da desobediência nos versículos 5 e 6 do capítulo 1 de Ageu. Ageu só 2 capítulos, versículos 5 e 6 diz assim: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então Deus está falando, olha, analisem vocês mesmos o que está acontecendo com vocês. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Lembre-se, a desobediência traz consequências graves. E é exatamente sobre isso que o profeta Ageu começa a tratar. Ele começa a dizer dos efeitos dessa desobediência, o quanto a desobediência estava trazendo danos, estava trazendo prejuízos imensos para a nação e para o povo. No caso aqui, ele vai dar uma série de consequências, mas a conclusão desta consequência é uma crise, provavelmente uma crise econômica muito grande. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, vocês recebem um salário para colocar numa bolsa furada. Obviamente que isso não é literal, né? Não é que o bolso do povo estava furado, mas era exatamente para mostrar que a alta de preços, a alta dos valores das mercadorias que eram consumidas subiram muito, produzindo então o mesmo efeito que a gente está vendo hoje no Brasil, né? O salário não dá para cobrir o mês inteiro. Então, essa era ali a consequência da desobediência, mas o que nós podemos aprender com isso é que desobediência traz consequências graves, gravíssimas. Essa era o cenário ali em Ageu e é o nosso cenário também. Nós sabemos, e se você quiser aferir o que eu estou falando, se você quiser conferir, dá para você fazer uma experiência empírica das consequências graves da desobediência. Dá uma andada pelas ruas da cidade, vá para os hospitais, vá nos cemitérios, ande nos asilos, nos orfanatos, nas clínicas de recuperação, entre nas próprias igrejas, entre nas empresas, entre nos mercados, converse com as pessoas, ande por aí, pesquise e você vai ver as consequências graves da desobediência. Está por todo lado. O pecado é a consequência mais grave e os resultados da desobediência são visíveis. Você pode ver isso aí por toda parte, você pode ver isso aí andando por toda parte, você vai perceber exatamente os efeitos do pecado, doenças, vícios, morte, maledicência, fofoca, murmuração, maldade, desonestidade, corrupção, etc, etc, etc. Tudo isso são resultados muito objetivos da desobediência. Não era diferente ali na época de Ageu, não é diferente nos nossos dias também. A desobediência traz consequências graves. O profeta, obviamente, não fica apenas nos efeitos da desobediência, ele mostra também quais são os efeitos da obediência, quais são os efeitos de caso o povo comece a obedecer, o que vai acontecer. Na verdade, se você ler aqui o profeta, você vai perceber que há um gapzinho, né, um espaço ali, um hiato entre essa primeira profecia onde ele fala sobre os efeitos da desobediência e aonde ele vai falar dos efeitos da obediência, lá no capítulo 2. Um gapzinho pequeno, mas existe. E aí é importante porque depois da profecia dele mostrando os efeitos que estavam acontecendo da desobediência, agora, pouco tempo depois, o povo se dispõe de novo a obedecer, e aí o que o profeta faz? Ele vai mostrar então o que é os efeitos da obediência. E aí o capítulo 2 praticamente vai mostrar tudo isso. Capítulo 2 de Ageu é lindo e mostrando os efeitos dessa primeira obediência.
Aqui vale a pena fazer uma consideração que é a seguinte: as nossas interpretações com relação aos profetas, especialmente, aliás, deixa eu até corrigir aqui, né? A nossa interpretação dos textos bíblicos precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente pega alguns textos isolados e o capítulo 2 de Ageu sofre muito nesse sentido. Mas não é só Ageu, a gente tem outros capítulos do Antigo e do Novo Testamento, textos que você acaba pegando fora do contexto e tentando aplicá-lo à sua vida de forma desordenada, pode trazer uma impressão ruim para você, tanto do ponto de vista das condenações, né? Então não pegue as condenações e use diretamente em você. Procure fazer um estudo para entender melhor como essas implicações se dão, mas também as bênçãos. O capítulo 2 de Ageu tem sido muito mal aplicado, pessoas têm aplicado ele muito mal às suas próprias vidas, e isso traz consequências ruins, porque às vezes a pessoa ela fica esperando algo que ela recebeu da parte de Deus, aquilo não acontece, ela acaba ficando decepcionada. Mas vamos lá, porque o tempo está correndo, vamos falar então dos efeitos da obediência aqui em Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor. Então, esse texto, como eu disse, tem sido muito mal utilizado. O ponto aqui que você precisa aprender, o que esse texto quer ensinar, é que a obediência é, antes de tudo, um ato de inteligência. Se no primeiro capítulo a desobediência deles trouxe consequências ruins, a obediência, por outro lado, ela mostra os resultados dela. E aí, quando a gente fala que obediência é um ato de inteligência, é muito simples. Veja bem, nós cremos que Deus é o Criador do universo. Acreditamos, de acordo com a palavra de Deus, que Deus governa e controla todo o universo de acordo com a sua vontade. Agora, esse que controla todo o universo, ele deixou a sua palavra, ele deixou mandamentos para que pudéssemos obedecer. A pergunta que eu faço é, será que vale a pena desobedecer aquele que criou e governa todas as coisas? É óbvio que não. Por isso que a obediência, ela é, antes de tudo, um ato de inteligência. É ser inteligente obedecer a Deus. Agora, você pode estar se perguntando, mas como eu posso obedecer a Deus? Existem princípios elementares, claros, de obediência a Deus? Sim, anota aí. Primeiro, comece pelos 10 mandamentos. E aí você fala, não, os 10 mandamentos para mim, pastor, beleza demais, ótimo, né? Cumpro todos eles, amo a Deus, não tenho imagem de escultura na minha casa, né? Mas quando a gente começa a ir avançando nos 10 mandamentos, a gente vai perceber que não é bem assim. Quando a gente fala de cobiça, por exemplo, a coisa já começa a apertar. Agora, se você avança um pouco mais, além dos 10 mandamentos, também obedeça ao Sermão do Monte, que é uma releitura, podemos dizer assim, que é uma espécie de aplicação e interpretação que Jesus faz dos 10 mandamentos. Inclusive, Jesus fala lá sobre guardar o sábado, sobre o que significa não matarás, porque quando a gente lê na lei, não matarás, a gente fica tranquilo, não, nunca assassinei ninguém. Porém, quando Jesus diz assim, quando você fala com seu irmão tolo, ou seja, quando você se dirige ao seu irmão de forma agressiva, rancorosa, né, ressentida, não tem gente assim, né, rancorosa, ressentida, amargurada, sempre com uma palavra de podridão saindo dos seus lábios, enfim, quando você vê pessoas fazendo assim, ou quando você age dessa forma, né, isso é o que Jesus chama de não matarás. Então, comece pelos 10 mandamentos, depois Sermão do Monte e, por fim, os apóstolos. Essa é a forma de obedecer a Deus. Ageu mostrou aí, então, que a desobediência, consequências muito ruins, a obediência, por outro lado, ela traz consequências maravilhosas, e é um ato, né, no mínimo, de inteligência. Nós podemos obedecer a Deus, então, pelos 10 mandamentos, Sermão da Montanha e o que os apóstolos deixaram registrados. Agora, tema do devocional, servo obediente. Qual é a moral da história? Jesus obedeceu fielmente ao Pai. Vimos que obedecer traz consequências boas, traz
resultados muito positivos. Jesus obedeceu fielmente ao Pai e isso trouxe bênção para o povo de Deus. Então, muitas vezes nós precisamos e trabalhamos para obedecer a Deus e sabemos que vamos miseravelmente falhar na tentativa de obedecer a Deus. Contudo, Jesus, ele foi o servo fiel, ele obedeceu a Deus em todos os detalhes. Cada vírgula, cada ponto, cada expressão da lei foi obedecida por Jesus. Jesus obedeceu aos propósitos de Deus, encarou uma morte cruel, encarou uma morte severa, sangrou até a morte na cruz do Calvário. Tudo isso em obediência a Deus, em obediência ao Pai, resgatou um povo rebelde, resgatou um povo infiel, resgatou um povo que ama por natureza o pecado. Ainda assim ele amou esse povo, resgatou esse povo, sendo fiel a Deus até o fim. E isso, a fidelidade de Jesus, trouxe bênção para mim e para você. Essas bênçãos, elas são muito mais do que bênçãos materiais, muito mais do que bênçãos físicas. Nós poderemos dizer que essas bênçãos é o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios, são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que são essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Aí você vai ter que ler Efésios capítulo 1, ele vai descrever o que são essas bênçãos, mas grande medida ele vai dizer a nossa justificação, somos justos diante de Deus, a nossa adoção, ele nos adota como um pai. Ele vai falar lá, por exemplo, do fato de que ele nos chamou, ele nos destinou para estarmos com ele. Enfim, essas são as chamadas bênçãos espirituais, essas são as chamadas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, o servo obediente, o servo fiel Jesus, foi fiel até a morte, para que eu e você pudéssemos ser abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E essas bênçãos, elas não têm preço e nós não podemos adquiri-la de forma pessoal. Nós só adquirimos ao crermos e ao nos arrependermos dos nossos pecados diante de Jesus. Bom, o tema hoje foi obediência. Nós falamos então sobre obedecer a Deus e chegamos à conclusão de que Jesus, o servo fiel, obedeceu e trouxe bênção para o seu povo. Então, a temática aqui é obedecer, que em grande medida é um ato de inteligência. O desafio que eu quero fazer para você nessa manhã, a aplicação que eu quero deixar para você nessa manhã, é muito simples. Que tal você não só orar, mas começar a obedecer também? O desafio nosso dessa manhã é não só deixarmos de orar, mas orarmos e obedecermos também. Às vezes oramos, lemos a Bíblia, mas quando somos desafiados à obediência, quando somos desafiados a abandonar os nossos pecados, quando somos desafiados pela palavra de Deus a deixar para trás os nossos pecados, aí nós começamos então a gaguejar, começamos então a vir com desculpas, né? É interessante como que nos apegamos aos textos bíblicos de promessas com facilidade, mas os textos bíblicos que nos desafiam a obediência, às vezes rejeitamos. Então, vamos orar? Vamos, mas vamos também obedecer a palavra de Deus. Não é fácil às vezes, vai nos desafiar, porém, como dissemos aqui no nosso devocional, obedecer a Deus é um ato de inteligência, tá certo? Vamos lá, oração do Pai Nosso, para encerrarmos, colocarmos tudo isso aí diante de Deus, finalizarmos aí mais uma semana de devocional. Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Queria agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram comigo. Muito obrigado aí por todos que participaram. Deixar um recado importante.
No próximo domingo, às 10 da manhã, nós temos nosso culto de celebração da Igreja Navion, e nós vamos dar sequência à exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos falar do finalzinho do capítulo 14, falar bastante sobre culto, né? Interessante que essa semana teve aí uma polêmica nas redes sobre culto, e aí no domingo nada mais propício do que falarmos então sobre culto. Domingo vamos fazer isso. Espero você às 10 da manhã na nossa Igreja Nave, tá bom? Deus abençoe. Ótima, excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus e até segunda-feira, quando estaremos aqui de volta. Deus abençoe.